Brazucas pelo Mundo de volta. Segundo episódio, segunda temporada e como estávamos conversando aqui nos bastidores, ele vai crescendo de uma semana para outra. Você começa a contar a quantidade de campeonatos rolando, o número aumenta. Então, seja bem-vindo, seu Bruno, para mais uma edição desse Brazucas pelo Mundo. Tá recheado o roteiro por aí também, amigo? Tá, com certeza, Daniel. Um abraço a você, aos nossos amigos. Muita coisa já acontecendo, embora seja apenas o segundo episódio e com números bem interessantes, algumas derrotas, é verdade, mas apesar dessas derrotas, os brasileiros individualmente mandando muito bem por esse mundão. É isso. Eu vou começar por aqui, já que você falou em derrota, eu peguei algumas aqui para começar. Plus Liga, campeonato polonês masculino, o campeão olímpico Maurício Borges, marcou 8 pontos na derrota do Radom para o Nisa, 3-1. O ponteiro fez 2 aces, 2 blocos, teve 4 acertos no ataque, além de 56% de positividade no passe. Quem também perdeu e pelo mesmo placar 3-1 foi o Lublin, do levantador Cristiano Torelli, ex-vôlei Renata. Derrota diante do Austin, do técnico argentino Javier Weber. Por falar em hermanos, a liderança é do Yashampski Wengel, de Marcelo Mendes, após vitória sobre os Auias por 3-0. Vale lembrar, né, Bruno, que na comissão técnica do argentino está o brasileiro Henrique Furtado, treinador ex-Montes Claros na temporada passada. Quem divide a liderança com o Yashampski Wengel, com 4 vitórias em 4 jogos, é o Resovia, ex-time do Marcelo Mendes na temporada passada, por enquanto os 2 únicos invictos no campeonato polonês masculino, amigo. Eu vou começar mais uma vez pela Bélgica, Daniel. Assim como eu fiz na semana passada, começou o campeonato belga, né? Primeira rodada e já de cara um jogaço entre o NAC Roeselare e o Axis Gibertin. Vitória por 3-2 fora de casa do Roeselare, do central Maicon Leite, que na temporada passada defendeu o América Montes Claros. O Maicon foi titular nos 3 primeiros sets, marcou 3 pontos, 2 de ataque e 1 de bloqueio. Lembrando que na semana passada o time do Maicon Leite levantou o caneco da Supercopa, né? Começou a temporada com o título e já na primeira rodada começa com triunfo. Então, excelente início aí do Maicon Leite na Bélgica, Daniel. Você falou em Bélgica, eu vou falar em Romênia, que também começou o campeonato nacional por lá. E na estreia, vitória do Rapid Bucareste sobre o Stinta por 3-1. Destaques para os brasileiros em quadra, né? Como sempre. O oposto não, já foi oposto, mas tem jogado como ponteiro Lucas Madalós, maior pontuador do duelo com 15 pontos, 12 no ataque, com 63% de aproveitamento, 2 aces e 1 bloqueio. O central Vitor Hugo, ex-Sporting de Portugal, foi assunto do Bruno em várias edições do Brazucas do ano passado, saiu do banco e colaborou com mais 6 e teve 71% de acerto ofensivo, Bruno. Muito legal, Daniel. Eu vou para a Espanha agora e a boa fase do Las Palmas Gran Canaria continua. O time da central Adri Vilverte, ex-Pinheiros, venceu em casa o La Balena por 3-0. A Adri contribuiu com 7 pontos, rodando 6 das 8 bolas que ela recebeu, ou seja, um aproveitamento de 75% no ataque. Pontuou uma vez ainda no bloqueio. O Gran Canaria é o líder da competição, são 3 vitórias em 3 jogos e sem perder 7. Já no masculino, o Santanderina, do ponteiro Rafael Marcarini, ex-Goiás, acabou derrotado em casa pelo Manacor por 3-1. Apesar da derrota, um show do brasileiro, que foi o maior pontuador do confronto, com 26 acertos, 4 deles no saque e outros 2 no bloqueio, terminando a partida com 64% de eficiência na recepção e 53% de aproveitamento no ataque. O Santanderina ainda busca a primeira vitória na competição depois de 3 rodadas. O líder do espanhol é o Guaguas, do levantador Paulo Renan, que venceu na rodada o Palma por 3-0 fora de casa. Agora, na segunda divisão espanhola, teve levantador brasileiro com pontuação de atacante. O Gustavo Nicomedes, ex-Vedacity Guarulhos, saiu de quadra com 9 acertos na derrota do San Roque para o Chátiva por 3-2. O Nicomedes, Daniel, conseguiu simplesmente 6 aces na partida e marcou outros 3 pontos no bloqueio. O time do Nicomedes ocupa a 5ª posição na tabela, Daniel. Bacana, eu vou dar uma passada pela Turquia, segunda vitória seguida do Bursa, do levantador Murilo Radic.
pela quarta rodada do primeiro turno, triunfo em casa sobre o Altkema por 3-0. O brasileiro colaborou com 4 pontos, sendo um no bloqueio e 3 no saque. O Bus agora ocupa o 7º lugar e só está a 2 pontos do terceiro, viu, Bruno? Por enquanto, um campeonato bem equilibrado no turcão masculino. Você falou do turco, eu falo do campeonato suíço, com vitória do Genebra, do ponteiro Felipe Ramé, ex-Vedacity e Lille da França, sobre o Lucerna por 3-0 pela quarta rodada. O Ramé contribuiu com ótimos 13 pontos, foram 11 de ataque e 2 de saque, terminando a partida com 79% de eficiência na recepção, portanto, números excelentes então do Ramé na quarta rodada do campeonato suíço, Daniel. Agora senta e espera, viu, amigo? Porque na França, o que tem de brasileiro... Eu vou começar aqui por um duelo que estava repleto de brazucas. Montpellier 1, Tours 3, pela terceira rodada do primeiro turno. Pelo time da casa, o levantador Thiaguinho teve boa distribuição, viu, Bruno? Tanto que todos os 5 atacantes titulares chegaram a 2 dígitos de pontuação. Um deles foi o ponteiro Leozinho, ex-Sada, ex-Minas, com 10 pontos. Todos eles no ataque. Pelo lado do time do Marcelo Francoviac, o mau pontuador foi oposto a Buba, com 19, 16 dele no ataque, com 48% de aproveitamento. Já havíamos falado do Abuba como mau pontuador na rodada passada, falamos nessa de novo e tenho certeza que falaremos em outras. Destaque também o central Aracaju, terceiro colocado no último Mundial com a seleção, 13 pontos, 2 no bloqueio, 2 aces e mais 9 no ataque, Bruno, com 82% de acerto. E outra boa notícia foi a volta do João Rafael, ficou um tempo afastado por lesão, entrou nos 4 sets e colaborou com 1 pontinho para a equipe do Marcelo Francoviac. Destaque na rodada também o oposto Chizoba, foi eleito MVP na vitória do Nantes sobre o Nice por 3-1. O motivo, ele só fez 30 pontos no jogo, sendo 5 no saque. No ataque, 55% de aproveitamento para o Chizoba. Pelo Nice, um outro brazuca enquadra, o ponteiro William Doardo, ex-Farmacon de São José, colaborou com 9 pontos. E por falar em bom desempenho brazuca, dá uma olhada nos números do Thales. Olha só. O selecionável não impediu a primeira derrota do Chaumont, de virada, no tie-break para o Tourcoing. Só que o brasileiro terminou com 77% de acerto no fundamento. E não foi aquele líbero que não foi muito procurado não, viu, Bruno? 22 vezes a bola foi no Thales e o Thales entregou na mão 77% das vezes. Uma das caras novas do Tourcoing para a temporada é outro brazuca, o ponteiro Anthony. Também foi muito assunto do Bruno aí na temporada passada, ex-fonte do Bastardo de Portugal. O resultado tirou o Chaumont da liderança, agora de forma isolada com o Saint-Nazaire. E essa é uma zebra, viu, Bruno? O Saint-Nazaire vem da segunda divisão, tem um brazuca no comando, Rubinho, ex-SESI Bauru. Você falou aí do Fonte Bastardo, Portugal não pode faltar no nosso rolê, né, Daniel? O Fonte Bastardo, que eu lembro, começou vencendo a Supertaça, derrotando o Benfica, um resultado muito importante. Fonte Bastardo continua jogando muita bola aqui em Portugal. Para falar do Fonte Bastardo, preciso passar antes pela dupla Sporting e Benfica, né, que tiveram destinos bem diferentes na segunda rodada por aqui, viu? Os Leões foram derrotados pelo Fonte Bastardo fora de casa, 3-0. O ponteiro Pedro Cardoso fez 5 pontos, teve eficiência de 72% na recepção, mas não foi tão bem no ataque. Ele rodou apenas 2 das 12 bolas que recebeu. O Pedro ainda conseguiu um ace e 1 ponto de bloqueio, mas não impediu esse grande resultado do Fonte Bastardo, então, sobre o Sporting. O Pedro Cardoso, que foi destaque também na primeira rodada, quando o Sporting aí sim derrotou o Guimarães em casa por 3-2. Agora, para o Benfica, tudo tranquilo. Vitória em casa sobre o Gondomar por 3-0. 9 pontos do ponteiro Japa, defendendo os encarnados pela 4ª temporada seguida, e 10 pontos do central Thales, ex-Itapetininga e São José. Ambos pontuaram em todos os fundamentos. Então, parabéns à dupla aí, Japa e Thales, pelos números, pelo desempenho. O Benfica, com essa vitória, é o vice-líder da competição. Já o Sporting ocupa, no momento, o 9º lugar, Daniel. Bacana, e Benfica que também avança na Champions, né, Bruno? Vai disputar aí a vaga na fase de grupos. O time que costuma beliscar uma vaguinha aí está sempre vivo e vai, pelo jeito, chegar mais uma vez em fase de grupos de Champions. O líder é o Fonte Bastardo, né? Por isso o Benfica é o vice-líder. Já que eu falei um pouquinho que você
toquei no assunto Champions, com o campeonato europeu, eu vou dar uma passadinha pela Challenge Cup, que é um dos campeonatos europeus. A gente tem a Copa Chev, tem a Champions e tem a Challenge. Quem avançou foi um time do Chipre. E sabe quem está jogando no Chipre, meu amigo? O ponteiro Bob, que também foi assunto muito dos Brazucas do ano passado, jogava em Portugal, no Sporting. Ele está defendendo o Omonia Nicosia, que eliminou o Inc Reis. Inc Reis é bonito, da Áustria. Venceu os 2 jogos. No segundo, um 3-0 seco. O Bob marcou 10 pontos. E agora o time cipriota avança para a próxima fase e vai enfrentar o glorioso Ribola Castela, amigo, da Croácia. Bom demais, Daniel, bom demais. Bom, eu vou encerrar hoje com a República Tcheca e o destaque vai para o ponteiro Igor Ceará do Pribram, que acabou derrotado, atenção, pelo Karlovarsko por 3-0. Mesmo com esse resultado negativo, o Ceará fez 8 pontos em 2 sets, ele foi titular nos 2 últimos, né? Rodou 6 das 9 bolas que recebeu, totalizando então um aproveitamento de 67% no ataque. O ponteiro pontuou em todos os fundamentos, conseguindo um ace e um pontinho de bloqueio. O Pribram ainda não venceu na competição, é o vice-lanterna com apenas 2 pontos. Outro brasileiro derrotado na 6ª rodada do Campeonato Tcheco foi o oposto Caio Fazanha, do Brno. Acabou perdendo em casa para o Liberec por 3-0. Apesar da derrota, o Caio fez 15 pontos, todos no ataque, rodando, portanto, 15 bolas das 33 que ele recebeu, um aproveitamento de 45%. O Brno é 7º colocado com 8 pontos e o Liberec é o vice-líder com 15, Daniel. Eu vou encerrar meu tour hoje pela Itália, né? Itália não pode faltar nunca aqui. Liderança do Perugia, do central Flávio. 9 pontos em 3 rodadas. No fim de semana, triunfo sobre o Verona, do experiente levantador brasileiro Rafa, que também vinha fazendo uma boa campanha, estava invicto, 3-0. E aí, o pessoal que adora o campeonato italiano, se quiser mais detalhes sobre toda a rodada do italiano, webvôlei.com.br. Já fizemos aqui um resumão de tudo que aconteceu nesse fim de semana. Falamos aí sobre a estreia de Lucarelli pelo Piacenza, derrota do Modena de Bruninho e Ngapete para o Civitanova 3-0. E tem muito mais sobre o campeonato italiano lá. E quem pergunta sobre feminino, calma. O feminino vai começar, né? A temporada feminina começa um pouco depois da masculina nesse ano, por conta do Campeonato Mundial que terminou no fim de semana agora. Então as jogadoras começam a chegar em seus clubes agora. Daqui a pouco a gente vai conseguir falar muito mais aí também sobre o feminino, mas nessa temporada, por conta do Mundial ter acontecido antes, né, Bruno? Os campeonatos masculinos já estão aí na 3ª, 4ª rodada, enquanto os femininos, alguns, ou talvez os principais, ainda estão por começar. É isso, Daniel. Poxa, queria agradecer você aí mais uma vez, nossos parceiros do Team GM, pedir para a galera deixar o like, agradecer a todo mundo que assistiu esse conteúdo até o final e tenho certeza, né? Toda terça-feira um episódio novo do Brazucas com resultados, estatísticas, análises, enfim, aquele jeitinho que você já conhece. Valeu, Daniel. Obrigado, Bruno. Até semana que vem. Vôlei Fã, como o Bruno já avisou, toda terça-feira conteúdo novo aqui do Brazucas. E você sempre vai ser impactado por conteúdos aí do Webvôlei, seja no site, seja no YouTube, seja nas nossas redes sociais. Venha conosco e não falte aqui. Toda terça-feira a gente vai fazer chamada aqui agora para ver se vocês estão aparecendo aqui no nosso Brazucas pelo Mundo. Bruno, obrigado. Até semana que vem, amigo. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Se inscreva no canal.